mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 106. Considerando o gráfico acima, referente ao trinômio do segundo grau y igual a x ao quadrado mais bx mais c, pode-se afirmar que, olha só, temos aqui uma função quadrática, ou quando falou um trinômio do segundo grau, ou também chamado de função polinomial do segundo grau, e os coeficientes a, b e c, y do vértice, x do vértice e o delta, podemos determinar os seus valores observando o gráfico aqui, tá? O A, principalmente, ó, olha a concavidade. Se a concavidade é voltada para baixo, eu tenho uma função decrescente, logo A é um valor menor que zero. A parábola veio, ó, tocou o eixo Y em um ponto positivo. E onde ela toca o eixo Y é o valor de C. C maior que zero. Outra coisa, ó, se você quiser achar o Y do vértice, ó, o Y do vértice também é um valor que? Positivo. O Y do vértice é maior que zero. Aqui o X do vértice, ó. O X do vértice também é positivo. X do vértice é maior que zero. Ó, a função tocou o eixo X em 2 pontos, ou seja, o eixo das abscissas em 2 pontos. Então essa função tem 2 raízes, ou também chamada de zeros da função, tem 2 zeros. Se isso acontece, o delta também é maior que zero. Sandro, olhando assim para o gráfico, sem fazer nenhuma outra análise específica, tem como achar o B? Não, o B, você pode olhar o gráfico, aí você viu na minha aula como eu posso te dar uma dica, ou eu gosto muito de fazer o B assim, ó, por esse cara aqui, ó, Y do vértice. Qual é a forma do Y do vértice? Menos B sobre 2A. Lembrando que esse menos é da expressão, não é do B. Olha só, o X do vértice, ele é positivo. Beleza? Menos o B, eu não sei o sinal dele. Mas o A, vou pegar só o sinal, tá? O A, ele é negativo, olha lá, menor que zero. Menos dividido por menos vai dar o quê? Mais. Se menos dividido por menos está dando mais, aqui dentro, para continuar sendo positivo, né? Aqui só pode ser positivo. Ou senão você faz, ó, menos vezes menos dá menos vezes mais dá menos, menos dividido por menos vai dar mais. Então o B só pode ser o quê? Maior que zero. Só que essa questão ela te deu um mole, ó. Achando o valor de A, o sinal de A, perdão, e o sinal de C, eu já garantia que era a letra o quê? E, era a única que tinha A menor que zero e C maior que zero numa mesma opção. Tá? Gabarito letra E. Questão 107. Sejam f e g funções dos reais nos reais. Então, domínio é real contra domínio é real. Funções definidas por f de x igual 2x ao quadrado menos 4x. E g de x igual x ao quadrado menos 6x mais 8. A soma das coordenadas dos pontos que estão na interseção do gráfico de f com o gráfico g, ou na interseção dos gráficos dessas funções com os eixos das coordenadas e. Então vamos lá. Primeiro, eu vou aqui, olha só. Eu vou achar as raízes dessa função aqui, ó. F de x. Para achar a raiz dela, eu vou igualar ela a zero. Mas quem é f de x? 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Quando você tem uma equação desse tipo, você sabe que uma das raízes é zero, não é isso? Vou dividir a equação toda por 2. Eu vou ter x ao quadrado menos 2x igual a zero. Você pode colocar em evidência, Sandro, eu posso fazer soma e produto? Pode, cara. Você já sabe que uma raiz é zero. Então eu tenho duas raízes onde o produto é zero e a soma tem que dar 2. Se uma é zero, a outra só pode ser 2. Você pode fazer soma e produto também, tá? Então tá aí. Beleza? Agora eu vou pegar a função, chama aqui de primeiro passo, vou pegar a função g de x e vou achar os seus zeros também. G de x igual a zero, então eu tenho que x ao quadrado menos 6x
mais 8 é igual a 0. Eu quero dois números que multiplicado de 8 e a soma de 6. 2 e 4. Beleza? Olha só. Em relação ao eixo aí das abscissas, né? Elas se encontram aqui, se reparou que elas se encontram, né? Elas se tocam nesse ponto aqui, elas têm esse ponto em comum. Deixa eu só colocar aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto onde elas se encontram. Tranquilo? Onde elas se encontram. No eixo das abscissas elas se encontram aqui, ó. Tem o mesmo valor ali. Então, por exemplo, essa função aqui, ela é crescente, ela seria um esboço assim, olha só. Vou pegar só o eixo x aqui para a gente dar uma analisada, olha só. Vou analisar ali o eixo x. Aí a função vem assim. Deixa eu colocar aqui o eixo y. Lembrando que é só um esboço, tá? Não tem nada oficial ali, não tô fazendo no padrão não. Ó, ela tá vindo assim, por exemplo. Essa aqui é a função. E ela vai embora, né? E tem essa função aqui, 2 e 0. Aí tem a outra função, essa aqui, ó, que ela vai vindo aqui, ela vai vir aqui, vai passar no 2, vai passar no 4 e vai embora, tá? Então elas já se encontraram aqui. E existe algum ponto aqui em y aqui, por algum x, que eles têm um y comum lá em cima, tá? Vão ter um y aqui, uma abscissa, vai ter uma ordenada em y, com alguma aqui. Quando ele fala aqui, tá vendo o eixo das coordenadas, então deve ter algum eixo das coordenadas aí, y comum para os dois. Aonde eu posso ver isso? Quando essas duas funções forem iguais. Eu quero saber qual ponto de x aonde essas duas funções se encontram. Tranquilo? Beleza, né? Então, beleza. Então, vamos lá, olha só. Vamos resolver aqui o terceiro passo, igualando aí as funções. Nosso terceiro passo é igualar as funções aí. Então, tem aqui, ó, 3, e vou igualar as funções. F de x é igual a g de x. Mas quem é f de x, Sandro? F de x é a questão que deu. 2x ao quadrado menos 4x. Quem é g de x? X ao quadrado menos 6x mais 8. Ó, vou passar ali, ó, x ao quadrado, tá aqui 2x ao quadrado, passando esse x ao quadrado para lá, ele vem negativo, menos x ao quadrado. Sandro, é obrigado a ordenar já assim? Não, faça da sua maneira aí. Eu que gosto de já colocar na ordem já. Passando 6 para lá, ele é negativo, vai vir positivo. E menos 8 igual a 0. Tá? Então aqui eu tenho, ó, x ao quadrado, confere, mais 2x menos 8 igual a 0. Então eu quero dois números que multiplicados dão menos 8 e a soma de 2. Dá menos 2, perdão. Menos 2 e menos 4. Olha só, esse menos 2, você já viu que esse menos 2 é o termo que aqui, tá vendo? É comum. É nesse termo aqui que ele tem um y igual a quem? 0. Então, para as três equações que eu tenho, elas têm esse ponto aqui 0 e tem a minha ordem x igual a 2, y igual a 0. Pode ver. É o 0 dessa função, é o 0 dessa, é o 0 dessa. Agora, eu vou pegar esse menos 4, substituir na função aqui, nessa ou nessa, que tem um ponto em comum, né? Uma dessas duas para ver qual é a abscissa dela, comum, tá? Qual é a abscissa dela ali que vai bater na questão. Então, agora, pegando o quarto passo, vou pegar a f de x porque ela é mais tranquila. Então, fx igual a menos 4 é igual a 2, que multiplica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. Eu peguei essa função aqui, tá? Essa aqui. Então, f de menos 4 está ficando 2, menos 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 2 vezes 16,
32 mais 16. F de menos 4, perdão, é igual a 48. Beleza? Ele fala o seguinte: a soma das coordenadas dos pontos que estão na interseção do gráfico f de x com o gráfico g de x. Então essa aqui é a interseção dele, ó, é esse intercepto aqui, tá? E aqui também, aqui, ó, tá vendo? Aqui e no 48. Então eu tenho 48 mais 2, que dá 48 mais 2, Sandro. Tá? Daí esse mole aí, sempre você fez essa besteira aí, fez uma questão lá que era 6 e 2,5, você botou 5 e 2,5. Aqui tá dando quanto? 50. Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Questão aí bem complexa aí, né, para o fuzileiro. Então a gente tem que colocar todo tipo de questão. Sandro, mas você, sendo sincero, você espera uma questão assim no fuzileiro? Pô, acredito que não, cara. 108. No plano, com um sistema de coordenadas cartesiano usual, o gráfico da função quadrática f de x igual a x quadrado mais bx mais c intercepta o eixo y no ponto 0 e 23. Olha só, uma outra dica, né? Se a gente vai fazer, eu vou fazer de outra maneira, mas olha só, toda vez que o gráfico de uma função quadrática passa por um ponto x igual a 0, esse valor aqui já é o valor de c, tá? Já sei que esse c aqui é 23. Beleza, vamos prosseguir, tá? E atinge seu mínimo 7. Então eu tenho y do vértice igual a 7. E nesse ele vai ter mínimo quando x for o quê? 4. Então esse x aí que ele está dando é o x do vértice, tá? Que é o ponto de mínimo ali da função 4 e 7. Nessas condições, a soma dos coeficientes a mais b mais c é igual a... Então vamos lá. Eu gosto muito de usar a função na forma canônica assim, ó. F de x ou y, tanto faz, é igual a que, abre parênteses, que multiplica x menos x do vértice, isso aqui é o quadrado, mais o y do vértice. Então olha só, quando meu x for 0, esse x aqui for 0, minha função vale quanto? 23. Então 23 vai ser a que multiplica 0 menos, quanto vale o x do vértice? 4, isso aqui está ao quadrado. Quanto vale o y do vértice? 7. Vou passar esse 7 para lá. Eu vou ficar assim, ó, 23 menos 7 é igual, olha só, 0 menos 4 dá menos 4, ao quadrado de 16. E aqui fica 16a. Então está ficando 16, confere, igual a 16a. Dividindo ambos os lados por 16, eu vou ter 16 por 16 dá 1, 16a dividido por 16 vai dar a. Então, já sei que o a vale 1, beleza? O a vale 1. E agora, Sandro, e agora o que você vai fazer? Eu vou voltar lá na minha equação na forma canônica, que ela está assim agora. Minha equação na forma canônica, ela está assim. Ela fatorada, você pode fazer de várias maneiras, né? Se eu tivesse as raízes, eu trabalharia com ela na forma fatorada ali, bonitinho. Então, olha só, f de x ou y, tanto faz, f de x é igual, o a vale 1, tá assim, ó, x, o x do vértice vale 4, e o y do vértice vale 7, tá? E agora eu vou desenvolver esse produto notável. F de x igual quadrado do primeiro termo, tá? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 8x mais quadrado do segundo termo, que dá 16, mais o 7 que já está ali. Então essa equação na forma aí ax² mais bx mais c
nós já achamos, ó, x ao quadrado menos 8x mais 23. Tranquilo? Mais 23. E ele quer a soma de A mais B mais C. Ó. O A vale 1, eu pego ele aqui ou aqui. Ó. 1. O B é negativo, vai ficar menos 8 mais 23. Ó. 1 menos 8, menos 7, mais 23, 16. Então tá aí a soma dos coeficientes, que deu letra B. Tá? Vamos fazer a próxima aí. Considere o trinômio do segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, cujos zeros são 2 e menos 3. Se f de 1 igual a menos 12, então o valor de f de 3 é... Na forma canônica, não. Lembra que eu te falei? Se ele te der as raízes, ou seja, os zeros da função, joga nessa aqui, ó. Lembra da forma fatorada? Tem várias sacadas aí na função quadrática, ó. Joga nessa forma fatorada aqui, ó. Aonde aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x2. Tranquilo? Então ela na forma fatorada, ela vai ficar assim, ó. F de x igual o A, que eu não sei, x, aqui ó, menos, que é da fórmula 2, por exemplo, e x, ó, menos vezes menos vai dar mais. Então a forma fatorada ela tá assim, tranquilo? Aí agora, no meu primeiro passo, o que eu vou fazer? Nessa funçãozinha aqui, eu vou substituir, ó, a f de x por menos 12, quando meu x for igual a quanto? 1. Então eu tenho menos 12 igual a A, que multiplica 1 menos 2, que multiplica 1 mais 3. Tranquilo? Então tá ficando aqui, ó, menos 12 igual a aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 4. Então, ó, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4 vezes A menos 4A. Então, menos 12 igual a menos 4A. Multiplicando por menos 1. Não, vou fazer melhor. Vou dividir a equação toda por menos 4. Menos 12 por menos 4 vai dar 3. Menos 4A dividido por menos 4 vai dar A. Então, A igual a 3 aí. Beleza? Pegando agora, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Pegando agora aqui minha função, ela vai ficar assim. F de x, ela tá assim. Agora eu tenho o valor de A, que é 3, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. A questão está querendo saber quem? A questão quer saber f de 3. Tranquilo? Então, aonde eu for x, eu vou substituir por 3. Ó. Vou ficar com 3 menos 2, que multiplica 3 mais 3. Ó, a f de 3 está ficando 3. 3 menos 2 dá 1. E 3 mais 3, 6. 3 vezes 1, 3 vezes 6, 18. F de 3 igual a 18. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima. Uma festa foram servidos 2 tipos de salgados. Um de queijo e outro de frango. Considere que 15 pessoas comeram os 2 salgados. 45 não comem o salgado de queijo, 50 não comeram, né? Não comeram o salgado de queijo, 50 não comeram o salgado de frango. E 70 pessoas comeram pelo menos um dos 2 salgados. O número de pessoas presentes nesta festa que não comeram nenhum dos 2 salgados foi... Então, olha só, o que você vai fazer nessa questão? Vamos aqui, vou montar o diagrama de Venn, tá? Vou botar aqui o diagrama de Venn.
Existem pessoas que não comeram nenhum, é o que ele quer saber. Tá aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos preencher agora, olha só. Vou chamar aqui de queijo e aqui frango. Tá? Ó, o que acontece? Ele fala que 15 pessoas comeram os dois tipos. Você sabe quem comeu somente queijo? Não, não sei. Vou chamar de X. Quem comeu somente frango? Não sei, Y. Esse Y e o X é somente frango. Beleza? Aqui somente queijo, somente frango, aqui os dois. E existe uma quantidade de pessoas que não comeram nada, que eu vou chamar de Z. Agora só, vamos voltar no enunciado. 50, aqui ó, 45 não comeram salgado de queijo. Quem não comeu salgado de queijo foi quem comeu somente frango e quem não comeu nenhum dos dois. Concorda comigo? Então, ó, 45 é as pessoas que não comeram, que comeram somente frango e não comeram nenhum dos dois. Logo, eles não comeram de queijo. Agora eu tenho aqui, ó, 50 não comeram salgado de frango. Então, 50 pessoas não comeram frango. Quem foi que não comeu frango? Quem comeu somente queijo e quem não comeu nenhum dos dois. Então, aí ele fala que 70 pessoas comeram pelo menos um dos dois salgados. Olha só. Então o 70 é esse cara aqui, ó. X. Quem comeu somente queijo, mais quem comeu somente frango, mais quem comeu os dois. Porque ele fala pelo menos um. Quem come os dois tipos, come também pelo menos um deles. Tranquilo? Lembra disso, né? Desse bizu aí em conjunto. Então você tem aí tudo isso igual a 70. Então essa soma aqui, x mais y, vai dar o que? Olha só. 70 menos 15, 55, né? 55. Beleza, Sandro. O que você vai fazer agora nessa questão? Eu vou somar as duas equações. Tranquilo? Vou somar as duas equações e vou colocar para cá. Ó, x mais y ou y mais x, x mais y ou y mais x, tanto faz. Mais 2z é igual a 95. Confere? 95. Ó, quem é x mais y? 55. Mais 2z é igual a 95. Eu quero z, quem não comeu nada. Então 2z é igual a 95 menos 55. Então 2z é igual a 40. Dividindo ambos os lados dessa igualdade por 2, eu tenho o seguinte: z igual a 20. Então, 20 pessoas não comeram nenhum dos dois tipos de salgado. Gabarito letra B. O gabarito aí procede. Questão 111. Em um hotel há 100 pessoas que comem porco, 60 que comem galinha e 80 que comem alface. Qual o número maior possível, ele quer o número maior possível de pessoas que não comem nenhum dos dois tipos de carne? Então ele está fazendo referência somente às pessoas que comem carne, tá? Então aquele alface ali, eu não quero saber nada sobre ele. Beleza? Então olha só, eu tenho 100 pessoas e eu vou focar quem come porco e quem come carne. Então olha só, você fala assim, ó, se ele pedisse o valor mínimo, você podia falar assim: 30 come somente porco, 60 come somente galinha, então tem um total de 90 pessoas que consomem algum tipo de carne. 100 menos 90, 10. Você marca 10 e fica feliz. Não, não é isso. Então olha só, já que ele quer o número maior possível, então, cuidado com essa questão aí. Ó,
Sandro, onde essa questão apareceu primeiro? A primeira vez que essa questão apareceu foi na Olimpíada Brasileira de Matemática, a UBM, muito antiga aí, muito antiga, tá? E depois apareceu quando a prova da PM do Rio de Janeiro cobrava matemática, né? Dizem que vai voltar esse ano matemática. Essa questão ela foi adaptada. Ao invés de falar carne, ele falava sobre algum tipo de bebida. E a questão era a mesma coisa. Tá? Era a mesma coisa, só mudou o enunciado para bebida e não carne. Beleza? Então, cuidado com essa questão. Então, aqui você está trabalhando com o maior possível. O maior número possível. Para que eu tenha o maior possível que não consuma nenhum tipo de carne, seria o seguinte detalhe. Todo mundo que come galinha também come porco. Aí você teria quem come porco sendo o subconjunto da galinha. Ele estaria aqui dentro, ó. Ele seria um subconjunto. Ele está dentro, né? Está contido ali nas pessoas que comem carne. Então, olha só. Então, você tem. E pode ver que o enunciado fala que 60 come galinha. Ele não fala somente galinha, né? Se ele pedisse aqui o menor possível, eu ia partir do princípio que 60 fosse somente galinha e 30 somente porco para poder achar o mínimo possível. Já que não me afirmou, o que eu posso partir do princípio para achar o máximo possível? Que todo mundo que come galinha, que é o círculo vermelho, vou chamar aqui de G, também consome porco. Então, olha só, 30 pessoas comem carne de porco. Beleza? E eu tenho o seguinte, somente galinha seria aqui, ó. Então aqui 30. Porque olha só, galinha eu tenho 30, mais 30, 60. Só que dessas 60 pessoas que comem galinha, existe 30 que também comem o quê? Porco. Somente galinha 30 e porco 30 e galinha também 30. Né? Então, vamos lá. Eu tenho 100. Quem é que consome pelo menos um tipo de carne? Pelo menos um tipo, não, ele não falou isso. Quem come carne, por exemplo, desse total aí? 60 pessoas. O conjunto vermelho é 60. Então eles são as pessoas que consomem carne. Só que dentro dele tem somente galinha e porco e galinha e somente galinha. Beleza? Então 100 menos 60, 40 é o valor máximo, o maior valor possível que atenda o enunciado. Tá? Agora, se ele falasse o valor mínimo, eu ia partir do princípio: 60 come somente galinha, 30 come somente porco, eu teria 90 pessoas que consumia pelo menos um tipo de carne, 100 menos 90 daria 10, mas ele falou o maior possível, é essa configuração, gabarito letra D, tá? Questão 112. Foi realizada uma pesquisa numa indústria X, tendo sido feitas aos seus operários apenas 2 perguntas. Então, vou separar aqui já meus diagramas de Venn ali, para cada pergunta ali. Primeira pergunta e segunda pergunta. Aí ele fala o seguinte: dos operários, né, 92 responderam sim à primeira pergunta. Sandro, eu vou preencher aqui com 92? Não, ele não falou somente a primeira pergunta que está aqui, ó. Então não posso preencher ainda. 80 responderam sim à segunda. Também não posso botar 80 aqui. 35 responderam sim a ambas. Então aqui eu posso colocar aqui quem foi que respondeu as duas. E existe um grupo de pessoas que não responderam a qualquer pergunta. Ou seja, não respondeu aí nada. Então, ó, vamos lá, vamos continuar preenchendo. Aí ele fala que 35 responderam as duas e 33 não responderam as perguntas feitas. Então, 33 está aqui. Então ele quer saber o número X de operários. Ó, já sei que 33 faz parte, que não responderam nada. Ele quer o número de operários, não só as pessoas que responderam, ele quer o número total de operários X aí, da indústria X. Então, olha só, se 35 responderam a ambas,
e 80 respondeu somente, 80 respondeu a segunda, então eu vou fazer 80 menos 35, vai dar o quê? 45. Então, 45 pessoas responderam sim somente a segunda pergunta. Beleza? Tranquilo, né? E 57, ó, pode ver, 92 menos 35 dá o quê? 57, né? Então, 57 respondeu sim somente a primeira pergunta. Então, agora eu vou somar todo mundo. 33 mais 55 mais 35 mais 57. Então, o número de operários da empresa, da indústria X, é igual a... Ó, aqui eu tenho 90, confere? 90. Sandor, você tirou esse 55 aí, tá vendo? Faz besteira mesmo, cara. Da onde se tirou esse 55 aí, cara? Tá inventando porcaria, né? Aqui, ó. O cara cisma com esse... $45. Então aqui eu tenho 80 mais 90. 80 mais 90, eu tenho 90, que foi 33 mais 57 dá 90. E 35 mais 45 dá 80. Então aqui eu tenho 170 pessoas nessa indústria X aí, que está na letra A. Beleza? Então vamos fazer a próxima. Questão 13. Calcule o valor numérico de, abre parênteses, A vezes B menos B mais 1, fecha parênteses, vezes A vezes B mais A menos 1, fecha parênteses, para A igual a 4 e B igual a menos 2. Então, olha só. Então, tem aqui, o A vale 4, vezes o B, que vale menos 2, menos 2 mais 1, mesma coisa, 4, que multiplica menos 2, mais 4 menos 1. Tá? Então aqui eu tenho 4 vezes menos 2, menos 8. Menos vezes menos dá mais 2, mais 1. No segundo parênteses eu tenho 4 vezes menos 2, menos 8. E aqui eu tenho 4 menos 1, 3. Então, em ambos os casos, está ficando aqui, ó, menos 5. E aqui, menos 5. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, 25 positivo, letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 114. Calcule o valor da expressão 2x ao cubo mais y ao quadrado mais 4, sendo x igual a 2, y igual a menos 3. Então, olha só. Vamos substituir, ó, 2. Quanto vale o x? Ó? 2, só que está elevado ao cubo, mais y. Quem é y? Menos 3, só que está menos 3 elevado ao quadrado, mais 4. Aí eu tenho aqui, ó, 2. 2 ao cubo, 8. Então eu tenho 2 vezes 8, mais, se o expoente é par, tem parênteses e a base é negativa, fica positivo. 3 ao quadrado, 9, mais 4. 2 vezes 8, 16. 9 mais 4, 13. 16 mais 13, 29, que está na letra C. Gabarito letra C, o gabarito aí procede. Questão 115. O valor de menos 2 terços vezes A ao quadrado vezes C ao cubo elevado à quarta potência. Olha só. Aqui tem uma multiplicação e está elevado a uma potência. Então quer dizer que cada fator está elevado a essa potência. Então olha só. O expoente é par, a base negativa, vai ficar positivo. Então já sei que as opções ou é letra B ou é letra D. Tá? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 3 à quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Vezes, aqui eu faço potência de uma potência, multiplico o expoente de dentro pelo de fora. A ao quadrado vezes elevado à quarta potência dá A à oitava. 2 vezes 4, 8.
A mesma coisa acontece com o C. O expoente do C eu multiplico pelo expoente que está ali fora. 3 vezes 6, 12. Então, a opção a ser marcada é letra B de B. Tá aí, B. Tá? Vamos para a próxima. Questão 116. Calcule o valor de raiz quadrada de 95 vezes 94 vezes 93 vezes 92 mais 1. Então, olha só. Vou partir desse princípio aqui. Ó. O 92 eu vou chamar de A. Então, eu vou ter a raiz quadrada. Quem vai ser o 95? 92 mais 3. Então, 95 é A mais 3. O 94 é A mais 2. O 93 é A mais 1. E o 92 é A. E tem um ali que está sozinho. Você vai fazer uma boa escolha na multiplicação. Então você pode multiplicar tudo depois fatorar. Se você pegar esse cara vezes esse, eu vou ter A vezes A mais 3. Vai ficar assim. A vezes A ao quadrado. A vezes 3, 3A. Fecha parênteses. Agora tem aqui, ó. A vezes A. A ao quadrado. A vezes 1. 1A. Tem 2 vezes A. 2A. E 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, olha só. Tá ficando assim. Raiz quadrada de A ao quadrado mais 3A, que multiplica A ao quadrado mais 3A mais 2. Fecha parênteses, mais 1. Beleza. Agora, você falou, caramba, Sandro, mas olha para ambos fatores e vê se esse cara aqui não é comum. É. Então, aonde tem A ao quadrado mais 3A, eu vou chamar de B. Tranquilo? Então, meu radical está ficando assim, então, agora, ó. B, que multiplica B mais 2, perdão, mais 2, mais 1. B vezes B, eu vou ter B ao quadrado. B vezes 2, eu vou ter 2B. Mais 1. Então, eu vou ter, se você olhar, esse cara é um trinômio quadrado perfeito. Dá para tirar a raiz do primeiro, que dá B. Dá para tirar a raiz do segundo, que dá 1. O sinal aqui é mais, vem para cá. E verifica se o termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Sim. Isso é verdade, é porque isso aqui está ao quadrado. Beleza? Então eu tenho o seguinte. Aqui está dando B mais 1. Tranquilo? B mais 1. Mas quem é B? O B, ele é A ao quadrado mais 3A. Mais 1 que está ali. Quem é A? O A é 92. Então eu tenho 92 ao quadrado mais 3 vezes 92 mais 1. Tá? Infelizmente você ainda teve que trabalhar bastante. Porque você vai ter que fazer A 92 ao quadrado. Confere? 92 ao quadrado. E você, mesmo se você quisesse dar uma carteada pela unidade, ó, o autor da questão ele foi maldoso. Ele botou todo mundo igual a 1. Porque olha só. Ó, 3 vezes 2, 6. O final aqui dá 4. 6 mais 4, 10 com 11. O final seria 1. Todo mundo termina em 1. Tá? Ele foi maldoso aí para você não ter que dar uma carteada pelas opções. Aí agora a gente vai fazer 92 ao quadrado vezes 92 ao quadrado, que dá 8.464.
mais 3 vezes 92, dá 276. Mais 1. Então, somando isso tudo, você vai ter 8.741, que está na letra B, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 117. Considere as sentenças a seguir. Primeira sentença ali. Você tem 3x menos 2y, tudo isso ao quadrado. É igual a 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado? Cara, não é, né? Porque olha só, lembra sempre o seguinte, ó. O expoente aqui, né, 2. Quando eu desenvolver isso aqui, tem que aparecer sempre um a mais. Tem que aparecer 3 elementos. Se aqui o expoente fosse 3, teria que aparecer 4 elementos. Se aqui fosse 4, teria que aparecer 5 elementos, tá? E aqui vamos fazer, olha só. No 1, se você desenvolver, você vai ter quadrado do primeiro, 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então, menos 12, xy ou yx, tanto faz. Mais quadrado segundo termo, menos 2y ao quadrado, 4y ao quadrado. Isso aqui é igual a 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado? Não, tá? Não é. Então, sentença falsa. Agora, você tem uma fatoração. Aqui, no primeiro, aqui, no item 2, né, você tem uma fatoração por agrupamento. Então, nesse meu primeiro grupo aqui, eu tenho o fator 5 como um fator comum e o x também. Então, 5x é fator comum ali no primeiro. 5x. Então, coloquei 5x evidência sobre o y. Ó, o 15 é 5 vezes 3. Coloquei o 5 aqui, então sobraram 3 por parênteses. Coloquei o x, sobrou m. Então, mais. Aqui eu tenho 3z como fator comum. 3z. Abre parênteses, ó. Eu coloquei 3z em evidência, sobrou y. O 9 é 3 vezes 3. Se eu coloquei 3 em evidência, sobra 3. Ó, porque 3 vezes 3, 9. Coloquei z, sobrou y. Coloquei z, sobrou quem? M. Tá? Agora, eu tenho ainda esse cara aqui como fator comum. Ó. Esse é o fator comum. Então, eu vou colocar y mais 3m, que multiplica 5x mais 3z. Então, a ordem não importa ali. Então, a sentença é verdadeira. Tá batendo certinho aqui, ó. Verdadeira. Agora, vamos para o terceiro e último item. Eu tenho 81x ao quadrado menos 49a ao oitavo. Aqui é sexta. Estou desconfiando que é um trinômio ao quadrado perfeito. Se for um trinômio ao quadrado perfeito, dá para tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Também dá para tirar a raiz quadrada do segundo termo. Se dá, é uma diferença de quadrados, então eu posso escrever o produto da soma pela diferença dos termos. Raiz quadrada de 81, 9. A raiz quadrada de x à sexta. 6 dividido por 2, 3. Então, x ao cubo. Raiz quadrada de 49. 7. A oitava, raiz quadrada de oitava. 8 dividido por 2, 4. A quarta. Então, ó, eu tenho um produto da soma pela diferença ou diferença pela soma. Tanto faz a ordem aqui. Sentença verdadeira. Dessas sentenças, somente a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira, somente a 2 e a 3 são verdadeiras? Sim, somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Gabarito letra D. Questão 118. Na figura, o ponto R representa a localização à beira-mar de uma usina. Então está aqui o ponto R, localização à beira-mar. Que capta e trata o esgoto de certa região
com o objetivo de lançar o esgoto tratado no ponto T. Uma tubulação RQT deverá ser construída. Então, seria RQT. Então, essa parte aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho aqui. Fala vermelho e coloca preto. Isso aí. Ó. Essa linha aqui toda vermelha é a tubulação que ele vai colocar subterrânea. Uma parte subterrânea, a outra não. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó. O ponto T, situado a 800 metros do cais, em frente ao ponto P, que dista 2 km de R. Então, 2 km de R. Conforme ilustração assim. O custo da tubulação usada no trajeto RQ subterrâneo ao longo do cais é de R$100. Então, essa parte aqui, RQ, custa R$100. E olha só, sabe? E essa de R até Q vale quanto? Olha só. Do ponto P até R vale 2 km. Então, de R até Q, aqui vai valer 2 menos X. Procede? Procede. 2 menos X. Tranquilo. E, vamos prosseguir ali, ele fala por quilômetro. E o custo da tubulação usada na continuação QT, também retilínea, porém submarina, é de R$180 por quilômetro, sendo X a medida de PQ. A função F, que representa o custo em reais da tubulação RQT em termos de X em quilômetros, é dado por... Então, olha só. Você sabe que o custo seria assim, ó. F de X vai ser R$100 vezes o trajeto RQ ou QR mais R$180 vezes o trajeto subterrâneo QT ou TQ. Tá? Olha só. F de X, uma parte eu já tenho, olha só. 100 vezes essa parte aqui, que é de R até Q, que é 2 menos X. 2 menos X. Mais 180 vezes QT, que eu não tenho. QT está aqui, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, dá para achar aqui, tá? Então, eu tenho aqui que QT ao quadrado vai ser igual, ó, x ao quadrado, ou aqui, esse cara tem metros, ele quer em quilômetros. 800 metros equivale a quantos quilômetros? 0,8. Então, eu vou ter 0,8 ao quadrado mais x ao quadrado ali, que é o outro cateto. Então, QT ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado, 0,64 mais x ao quadrado. Então, a distância QT, ou o trajeto QT, é um valor positivo da raiz de quem? 0,64 mais x ao quadrado. Agora eu vou substituir ali. Ó, aqui eu vou aplicar a distributiva. 100 vezes 2, 200. 100 vezes menos x, menos 100x. Mais 180, que multiplica a raiz quadrada de 0,64 mais x ao quadrado, que está na letra... tem um detalhezinho aqui, esse aqui é 4, cara, 0,64 não é 4, tá? 0,64 ali, tá 1 ali, mas é 0,64, tá? 64 ali, aqui 64. Então, o gabarito letra B e o gabarito procede, tá? Desculpa aí esse probleminha aí na digitação. Então, vamos fazer a próxima. Questão 119. No Japão,
numerosos lugares de peregrinação xistoísta abrigam tabuletas matemáticas chamados de sangacos, onde estão registrados belos problemas, quase sempre geométricos, que eram oferecidos aos deuses. A figura a seguir, que é uma variante de um exemplar de sangaco, é composta por 5 círculos que se tangenciam. Sabemos que o diâmetro satisfaz as relações AB é igual a OB, então esses dois círculos azuis são iguais, ele tem raios iguais e diâmetros iguais, então olha só. Aqui é o centro dela, o raio do centro até a borda do raio. Beleza. E OB é a metade de AB, tá bom? Então esse cara aqui, então o diâmetro da maior é o dobro desses caras aqui. Se eu chamar aqui de R, aqui vai ser R também. E tudo é 2R. O diâmetro é 2R e o raio da maior é 2R. Você consegue perceber que o raio do círculo verde, que é o diâmetro AB ou CD ou DC, ele vale 2R. Beleza? 2R. E DF é igual a EF. Esses dois círculos aqui, que aparentemente são laranjas, né? Um tom de, sei lá, mostarda, uma coisa desse tipo. Ele tem raios iguais. Então, se eu chamar esse pedacinho aqui de Rzinho, aqui é Rzinho, aqui é 2Rzinho, tranquilo, beleza? Tranquilo, Sandro. Agora, vamos resolver a questão da seguinte forma. Podemos concluir que DF, ele quer essa razão aqui, ó. Olha a razão que ele quer. Ele quer DF, 2Rzinho, sobre OB, que é 2Rzão. Ele quer essa razão aqui. Deixa aqui guardado isso. Tranquilo? Deixa guardado aí. Agora vamos, olha só. Vamos fazer o seguinte. Você já viu quando você tem várias circunferências assim? Qual é a dica? Você vai traçar uma reta unindo os centros ali. Então você vai ter esse triângulo aqui em vermelho. Deixa eu melhorar ali. Você vai ter esse triângulo aqui em vermelho. Beleza? E eu vou desenhá-lo aqui do lado. Olha o que está acontecendo. A hipotenusa é R mais Rzinho. Confere? Aqui, ó. Raio do círculo azul, raio do círculo aqui amarelado. Beleza. Aqui também é raio. Vale R aqui. E esse pedaço aqui, olha só. Isso aí, ó. Observa aqui. De O até D é 2Rzão. Isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Esse cara aqui, ó, de O até D ou de D até O, vale 2Rzão. Só que de 2Rzão eu tô tirando essa parte assim aqui, que é Rzinho, ó. Então aqui embaixo vai ser 2Rzão menos Rzinho aqui, ó. 2Rzão menos Rzinho. Agora eu vou fazer o teorema de Pitágoras. Então eu vou ter hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Tranquilo? Então agora é só fazer aí a nossa álgebra aí, ó. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo mais quadrado do segundo termo. Eu tenho que R ao quadrado, ó. Ali eu tenho quadrado do primeiro termo, então vai ficar 2R ao quadrado, vai ficar 4R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 4R, R'inho, tá? Mais quadrado do segundo termo. Ó, observa aqui um detalhe que a gente já pode ir cortando aqui algumas pessoas, ó.
Esse r ao quadrado, quando eu passar para cá, ele vai vir menos. Vou cortar esse com esse. Rzinho ao quadrado, quando vier para cá, vai vir menos. Então vai ficar Rzinho ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Tranquilo. Então, eu vou separar de um lado quem tem R, somente R, e quem tem Rzão, Rzinho. Então aqui eu tenho, ó, 2 Rzão, Rzinho, mais 4 Rzão, Rzinho, é igual a 4 Rzão ao quadrado. Aqui, se você passar para cá, você vai ficar com uma equação do segundo grau na variável Rzão. Só que ela é incompleta. Já sei que um dos Rzões serão 0. Então não serve para mim. Tá? Já falamos isso em outras questões nesse mesmo PDF. Então, já que eu sei que uma das raízes em função de Rzão é 0, eu vou dividir a equação toda por 2 R's. Tranquilo? Então, eu vou ficar com a seguinte relação. 6Rzão, Rzinho dividido por 2Rzão, vai ficar 3Rzinho. Confere? E 4Rzão ao quadrado dividido por 2Rzão, vou ficar com 2Rzão. Caraca, aqui eu tenho 2Rzão. Então, eu vou fazer a seguinte substituição, ó. Fazendo a substituição aqui que eu preciso. 2Rzinho está para 3Rzinho. Posso cortar Rzinho com Rzinho. E aqui gera uma dízima. Que opção tem dízima? É letra B, C e E são dízimas. Mas essa aqui você até já conhece essa dízima aí. Então, ó, vou dividir aqui para a gente confirmar que é a letra C. Vou acrescentar um 0. Vou colocar aqui, ó. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3 é 18. Para chegar a 22. Faltam 2. Vai ficar essa brincadeira a vida toda, ó. Faltam 2, ó. Então vai gerar aí uma dízima 0,6666 a vida toda, que está na letra C realmente ali. Tá? Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 120. Sejam uma circunferência de centro O e um ponto P exterior a ela. Considere AT um segmento tangente à circunferência. Cara, olha só. Essa questão aqui, né, olha rápido para ela, você viu aí que tem um probleminha enunciado. Essa parte aqui, ela pertence ao enunciado de uma outra questão que não é essa. A nossa questão aí, né, ela começa a partir daqui, ó. Considere AT um segmento tangente a uma circunferência, agora sim. Tem uma circunferência e AT, né? Considere AT um segmento tangente a circunferência em T. Então tem aqui, ó. Então aqui é o ponto de tangência, ali o ponto T de tangência. E aqui o ponto A. Beleza? Se o raio da circunferência mede AT, mede 4, né? AT igual a 8,2, então a medida de AO, então aqui tem um ponto O, que é o centro dela, tá? Então, o centro dela é O, aquele P ali que está errado, né? Seria um ponto A exterior. No lugar desse, se você quiser deixar esse aqui, você poderia deixar aqui um A exterior, né? Exterior ali. E deixa eu desenhar aqui. Opa! Beleza. Ó, ele quer saber de A até O. Essa parte aqui, perdão, vale 8 raios de 2. E se você observar, quando você tem esse tipo de questão, você faz o seguinte, ó, traça o raio até o ponto de tangência. Por que, Sandro? Porque você tem aquela propriedade. Quando o raio toca a reta tangente no ponto de tangência, forma 90 graus. Que o raio aqui vale 4, não é isso? Você fazendo Pitágoras, você acha de O até A. Então, de O até A seria a hipotenusa, né? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá?
Então você tem de O até A ao quadrado, ou de A até O, tanto faz. 8 ao quadrado, 64, vezes raiz de 2 ao quadrado, 2, mais 16, tá? Então, de O até A ao quadrado, você tem 2 vezes 64, vai dar 128, mais 16, que vai dar 144. De O até A ao quadrado é igual a 144. Estou em geometria, então não vou me preocupar com a raiz negativa. Vai ficar mais, né, valor positivo, da raiz quadrada de 144, que dá 12. Então, de O até A vale 12 aí. Tá? Então, no seu PDF aí, você altera aqui. Se você quiser deixar essa parte do enunciado, ele fala assim, ó, seja uma circunferência centro O e um ponto A exterior a ela. Aqui é ponto P, não, é ponto A, tá? Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 121. Em um triângulo equilátero, a altura mede 5 raiz de 3. Qual o perímetro desse triângulo? Então, olha só. A primeira coisa que você lembra é que a altura de um triângulo equilátero, ele é L raiz de 3 sobre 4, sobre 2, perdão, sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero. E nessa questão, ela está valendo quanto? 5 raiz de 3. Então, eu posso cortar aqui raiz de 3 e vai embora com raiz de 3. Então, o lado desse triângulo vai ser 2 vezes 5, 10. O lado é 10. Ele quer o perímetro. Então, o perímetro aí vale 3L. Vai ser 3 vezes 10, que dá 30. Viu? Se você já soubesse a fórmula ali, né? A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, essa questão ia ser muito rápida na hora da prova, caso aparecesse algo assim, tá? Então, gabarito letra E, o gabarito aí procede. Questão 122. Observe a figura. Vamos ter um triângulo retângulo, ó. Tem vários triângulos retângulos, né? Tem um triângulo ACE, retângulo em A, e aqui vale 30 graus. Né? Seja a medida de CE, então, ó, de C até E vale 80. Isso aqui vale 80. Beleza? E ele seria a hipotenusa desse triângulo maior. Do triângulo ACE, 80 é a hipotenusa. Então, olha só, o oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Então, você sabe que de A até C é a metade da hipotenusa. Então, esse cara aqui vale 40. Agora, você tem o seguinte, olha só. Se esse ângulo era 30, aqui é 60. Porque eu tenho 30, 60, 90. Você está diante do triângulo egípcio. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui, ó? Esse triângulo retângulo. Você tem 90 graus aqui, 60, aqui é 30. Outro triângulo egípcio. Beleza? Tranquilo, né? E você tem o seguinte, ó. A hipotenusa desse triângulo aqui, do triângulo ACD, a hipotenusa é 40. O oposto a 30, que é CD, é metade de 40. Então aqui vale 20. Tranquilo? De novo, você tem um triângulo aqui, ó. 90 graus, 60, esse pedacinho aqui é 30 graus. E você tem o seguinte, ele quer CB, que é esse pedaço aqui, ó. E de novo, outro pitagórico, ó. Pitagórico não, perdão, outro triângulo egípcio. O oposto a 30, que é esse cara aqui, vale a metade da hipotenusa, que é 20. Então, metade da hipotenusa, nesse caso vai ser 10. Está na letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 123. Uma pessoa encontra-se num ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Então, está ali. A pessoa inicialmente está no ponto A. Aí ele fala assim, se ele caminha 90 metros em linha reta. Ele caminhou 90 metros em linha reta, chegou no ponto B,
e consegue ver o ponto mais alto do edifício, no ponto C, sob o ângulo de 60 graus. Quantos metros ele deverá afastar-se do ponto A, andando em linha reta, no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sob o ângulo de 30 graus. Então ele andou, vou traçar aqui, ó. Opa. E agora esse ângulo aqui de inclinação, por exemplo, um ângulo de 30 graus aí. 30 graus. Aquela questão super batida que você já conhece 1000 vezes, que é o seguinte, olha só. Ó, aqui é 120, confere. 120 graus. Então aqui vale 30 graus. Já fizemos questões assim, você já viu vários professores fazendo esse tipo de questão aí, tá? Ó, fazendo uma ressalva, cuidar para não marcar errado. Ele quer, desde que ele saiu da base do prédio, até chegar a um ponto que forme 30 graus, tá? A minha questão aqui ficou pequenininho esse pedaço, porque eu fiz aqui, eu podia ter prolongado e ter feito ali. Tá fora de escala, o meu padrão. Olha só o que acontece. O triângulo, chama aqui de um ponto D qualquer, tá? Ponto D. O meu triângulo CBD, ele é um triângulo isósceles. Então, esse lado é igual a esse aqui. Então, aqui eu tenho que BC é igual a BD. O triângulo é isósceles. Isso aqui em que triângulo? No triângulo BCD, tá? E lembra que ele quer toda essa linha vermelha. Então, ele quer a distância que ele vai percorrer é 90 mais BD. Cuidado aí, tá? Cuidado para não achar BD e marcar. E agora, analisa esse triângulo, ó. 90 graus aqui, como solo. Então, aqui é 30. Então, o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser quanto? 180. Então, esse cara aqui é 180 metros aí. É metros, né? Unidade? 180 metros. Cuidado para não marcar a letra B, porque ele quer desde a base do prédio 90 mais 180, que dá 270 metros aí, que está na letra C. Tá? Vamos fazer a próxima. Questão 124. Um barco navega na direção AB, próximo a um farol P. Então aqui está o farol, tá? E aqui está o barco navegando aqui em linha reta aqui, no sentido de A, B, até o infinito ali. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP da embarcação ao farol forma um ângulo de 30 graus, com a direção AB. Após a embarcação percorrer 1000 metros, então tá aqui, ó, percorreu 1000 metros, chegou no ponto P, o navegador verifica que a reta BP forma 60 graus com a direção AB. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância que a embarcação e o farol será equivalente em metros a... Então ele quer a menor distância entre a embarcação e o farol. Então, quando ele fala menor distância, estamos na geometria euclidiana. A menor distância entre dois pontos na geometria euclidiana é quando essa reta ela é perpendicular, tá? Ela forma 90 graus. Tranquilo? Então, forma 90 graus. Deixa eu melhorar aquilo ali que ficou horrível, tá? Forma 90 graus aqui. E agora, vamos, ó, a mesma configuração anterior. Aqui vale, deixa eu só, aqui vale 120 graus, aqui vale 30 graus. Confere? 30 graus. Se aqui é 1000, aqui também é 1000, porque o triângulo é isósceles, então aqui vale 1000. Aí você tem o oposto a 60, que é esse cara aqui. O oposto a 60, ele vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Quanto é metade de 1000? 500. Então, a menor distância da embarcação ao farol é 500 raiz de 3, que está na letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima aí.